Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos de número 11 até o de número 15, mesmo assentados. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Quantas oportunidades foram concedidas a nós nesse ano de 2020. Todos nós tivemos boas ocasiões para nos reunirmos no templo ou em nossas casas, perante as redes sociais, para cultuarmos ao Senhor. Foram muitos sermões, foram muitos estudos bíblicos, foram muitas reuniões de oração, e nós hoje chegamos oficialmente à última oportunidade de ouvir a ministração da Palavra Santa nesse ano de 2020. Ano que para nós tem sido confuso, mas não para o Senhor. Ano que surpreendeu a nossa agenda, mas não a agenda do Senhor. Por isso, bendito é o teu nome sempre, ó Deus. Ajuda-nos mais uma vez, pela tua graça e teu favor. Se porventura ao longo desse ano, durante as ocasiões em que a palavra foi ministrada, nos deixamos levar por distrações, ó Deus, ajuda-nos essa noite, para que nós estejamos atentos à tua palavra. Tem compaixão de mim, ó Deus, da minha fragilidade, que eu possa estar escondido atrás da cruz de Cristo, mas que eu seja instrumento para o louvor do teu nome que é santo, para a edificação da tua igreja, do teu povo. Ó Deus bendito, ajuda-nos, Senhor, que possamos acatar a palavra essa noite, como a palavra do Senhor, mais uma oportunidade que nos é concedida nesse ano de 2020. Bendito é o Senhor. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o nome Bereia é um nome que dispensa apresentações. Bereia é muito mais do que uma cidade da Macedônia. Bereia é sinônimo de estudo, é sinônimo de empenho, é sinônimo de envolvimento para com as Escrituras Sagradas. É chamado de bereiano, não só aquele que nasce, ou que nascia na cidade de Bereia, mas todos aqueles que se recusam a ouvir uma exposição bíblica sem fazer questionamentos, a ouvir uma exposição bíblica sem que essa exposição seja feita segundo as Escrituras Sagradas. Então, todo aquele que ouve a pregação da palavra e não se conforma de que o texto seja usado por puro pretexto, é um bereano. Todo aquele que entende que a pregação da palavra
ela é muito mais importante do que as experiências do pregador, ou do que as boas histórias e anedotas que o pregador tenha. Todos esses que não aceitam outra coisa a não ser a exposição bíblica, podem ser chamados hoje, com certeza, de bereano. É gente para quem a Escritura é relevante e preciosa. É relevante e preciosa a Escritura sagrada para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite no templo, e você que esta noite está conosco participando do culto de forma online. Se é relevante, se é preciosa, acredito eu então que você medita nela todo dia. Porque você disse, você afirma que é relevante e é preciosa. Acredito eu que se é relevante e é preciosa, você chega em sua casa todos os dias, e pode ser o reverendo César, ou pode ser um grande pregador conhecido internacionalmente. Você chega em casa, abre a Bíblia e dá mais uma conferida se era aquilo mesmo. Se é relevante, se é importante para você a palavra de Deus, eu acredito que você pode até chegar à noite, domingo em casa cansado, mas que você não deixa passar amanhã. Você levanta cedo, antes para o serviço, deixa eu dar mais uma olhada naquela palavra que foi ministrada ontem, para ver se realmente o pregador não saiu fora do contexto, fora daquilo que o texto nos oferece. Se é relevante e preciosa, eu tenho certeza que durante todos os dias da semana, você arruma um momento para você se deliciar das Escrituras, para você fazer a sua leitura particular, a sua leitura pessoal das Escrituras. A leitura particular pessoal, é claro que não pode ser aquela da leitura diária da revista da escola dominical. Essa leitura é obrigatória. É a leitura que a instituição escola dominical determina as revistas para as classes, e o aluno que tem interesse em aprender e cooperar com o professor durante a semana, ele vai acompanhar as leituras diárias. Mas se a Bíblia é relevante e preciosa para você, você tem a sua leitura particular da Bíblia, que não tem nada a ver com o texto que eu estou lendo, ou com o texto, ou os textos da escola dominical, ou da quinta-feira no estudo bíblico. Você tem a sua própria leitura particular das Escrituras Sagradas. Então, de fato, é relevante para você. Um bereano é alguém para quem as Escrituras são relevantes, as Escrituras são preciosas, as Escrituras são importantes. E tal pessoa se apropria da Escritura para analisar o texto e tirar do texto os ensinos para a sua vida. Nós estamos aqui num texto das Escrituras maravilhoso. O capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, ele está marcando um momento precioso da história da igreja, em que Paulo está introduzindo a segunda viagem missionária, e Paulo, ele resolveu, primeiramente, fazer uma visita às igrejas às quais ele tinha estado anteriormente na primeira viagem. Então, a segunda viagem, ele introduz essa viagem, fazendo uma visita aos irmãos para fortalecê-los na fé. Paulo tem um desejo sincero, ele quer continuar na Ásia, ele quer aprofundar pela Ásia para pregar o Evangelho, mas ele é impedido por Deus. E por mais de uma ocasião, Deus o impede. E o ensino para nós, quando nós introduzimos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é que a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. E é mais importante cumprir a agenda de Deus do que a nossa própria agenda. Paulo atendeu à agenda de Deus. Deus não desprezou a Ásia, mas naquele momento Deus desejava a Europa, e Paulo vai para a Europa. Depois Paulo vai para a Ásia no tempo determinado.
E quando nós entramos nesse capítulo 17, nós vamos perceber que na região da Macedônia tem duas cidades aqui dignas de nota. O capítulo 17 é um dos capítulos base do livro de Atos dos Apóstolos, talvez porque a visita de Paulo a Atenas é muito conhecida de todos nós. Quando Paulo chega naquela cidade, havia ali tantos deuses, a idolatria era tão assustadora, que eles haviam feito até um altar para o Deus desconhecido, porque eles tinham medo de esquecer de adorar algum Deus e ser punido depois. Então Paulo estava enojado com a situação daquela cidade. E muitas vezes nós somos chamados a atenção do capítulo 17 por causa de Paulo em Atenas. Mas, irmãos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil. Toda a Escritura é para educação, é para correção. Toda a Escritura é para perfeição. É para que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos achados perfeitos diante do Senhor. E o texto é muito mais rico do que Paulo em Atenas. Toda a história desse texto nos mostra o poder do Evangelho na vida das pessoas. E eu quero me ater com vocês aqui, embora eu tenha lido apenas o versículo de número 11 a 15, eu quero me ater a duas cidades. Porque o tema dessa noite é simples. Um novo ano, ou um mesmo ano, e dois destinos diferentes. Porque nós temos aqui, meus irmãos, duas cidades com uma mesma proposta, mas com dois destinos diferentes. O que torna esse capítulo muito gostoso de ser estudado é a ação de comparar uma cidade com a outra. Todas as vezes que você for estudar o capítulo 17 de Atos, essa primeira parte, você deve se dedicar à comparação. Compare as duas cidades, compare as duas igrejas. Então, para que nós sejamos bem enriquecidos acerca dessas coisas, eu vou estar fazendo leituras da igreja em Tessalônica, ou da cidade em Tessalônica, da igreja em Bereia, ou da cidade de Bereia, para nós compararmos os bereanos com os tessalonicenses. Nós podemos falar aqui, meus irmãos, que essas duas cidades e duas igrejas, elas trazem consigo similaridades, ou seja, coisas que são comuns. Há coisas comuns em cidades, há coisas comuns em igrejas. Nas igrejas aqui da nossa cidade, há muitas coisas em comum da nossa igreja com outras igrejas da cidade. Mas o texto nos fala que também havia uma diferença. Então nós vamos ver que estas duas cidades, elas tinham grandes semelhanças, grandes similaridades, coisas em comum notáveis e que devem nos fazer pensar sobre o comportamento diferente delas. E havia uma única coisa extremamente diferente entre essas duas cidades ou igrejas. Vamos começar pelas similaridades, as coisas comuns que havia em Tessalônica e também em Bereia. A primeira coisa em comum que havia naquelas duas cidades e nas igrejas que ali foram estabelecidas é que ambas tinham uma mesma estratégia evangelística adotada. E quem adotou essa estratégia evangelística? Foi Paulo. Deus ordenou a Paulo que Paulo agendasse um caminho diferente daquele que ele havia escolhido. Mas a estratégia missionária é do apóstolo Paulo. A agenda é de Deus. A estratégia pertence aos homens. Há uma mesma estratégia para as duas cidades. Olha o versículo 1. O versículo 1 fala de Tessalônica. Sempre o primeiro versículo que eu citar vai falar de Tessalônica. Sempre o versículo seguinte que eu citar vai falar de Bereia. O versículo 1 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Olha agora o versículo 10. E logo durante a noite,
os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Nós estamos falando de duas cidades. Nós estamos falando de duas igrejas que vão ser estabelecidas nesses lugares. São cidades diferentes. Tessalônica é uma grande cidade. Bereia é uma cidade muito pequena. Mas, já de imediato, nós percebemos que há uma coisa comum. Você conseguiu prestar atenção nos versículos 1 e no versículo 10? Há uma coisa comum aqui. Sinagogas judaicas. Sinagogas dos judeus. Paulo e Silas buscaram as sinagogas judaicas para cultuarem a Deus, para pregarem acerca de Jesus, para anunciarem o Evangelho. Meus irmãos, Paulo tinha um alvo. O alvo de Paulo sempre era o seguinte: primeiros de casa. Paulo estava preocupado com os seus compatriotas judeus e em seguida os estrangeiros. Não obstante o fato de ter Deus chamado Paulo para pregar para os estrangeiros. Paulo era o apóstolo aos gentios. Mas você vai observar no livro de Atos que Paulo sempre vai adentrar primeiramente a uma sinagoga judaica. E isso nos faz pensar, meus irmãos. Paulo nunca esqueceu o seu próprio povo. Paulo sabia acerca das consequências que pesavam sobre o seu próprio povo. Nós que estamos nesse último sermão de 2020, quais são as estratégias que nós temos usado para alcançarmos aqueles que nós amamos? 2021 está às portas. E o que nós podemos fazer de diferente em 2021? Para alcançar os nossos pais, para alcançar filhos, para alcançar irmãos, para alcançar demais familiares, para alcançar amigos, para alcançar conhecidos. O que nós podemos fazer? Paulo ia para a sinagoga com um fim muito específico. Porque a sinagoga era o ponto de contato dos judeus. Na sinagoga ele falava para os judeus e falava para estrangeiros. Havia estrangeiros na sinagoga? Claro que havia. Eram os prosélitos, que eram aqueles que se faziam judeus, se permitiam a circuncisão e adotavam o estilo de vida totalmente judaico. E havia os simpatizantes ou os tementes, que eram aqueles que ficavam no último banco, não tinham direito a opinar coisa alguma, mas eles admiravam a religião dos judeus. E eles ficavam ali, mesmo não sendo dado palavra a eles ficavam ali sábado após sábado, cultuando o Deus de Israel. Então Paulo tinha uma estratégia muito bem estabelecida. Essa estratégia era estar na sinagoga. Meus irmãos, será porventura que a melhor estratégia não seria primeiramente estar na casa de Deus? Quando nós lemos o livro dos Salmos, o salmista no Salmo 84, ele fala da maravilha que é estar na casa de Deus. Por que é esta a melhor estratégia? Porque aqui nós temos a oportunidade de nos prepararmos melhor. Aqui nós recebemos estudos e orientações específicas. E aqui nós aprendemos a conviver uns com os outros. Nós aprendemos a lidar uns com os outros. Nós aprendemos a amar uns aos outros. Então, estar neste lugar é uma oportunidade para nós crescermos como pessoa cristã, como servo de Deus, como cidadão do reino dos céus. Como que você vai alcançar os de casa se você não tem tempo para a igreja de Cristo? Agora tudo bem, nós estamos numa pandemia. E nós sabemos que muitos irmãos e irmãs estão impedidos de estar conosco. Nós sabemos que muitos irmãos há que estão com crianças muito pequenas e estão temerosos de vir. Nós sabemos que alguns irmãos há cujas esposas estão grávidas, então estão temerosos de vir. É claro que é entendido. Todos nós podemos entender essas coisas com muita facilidade, mas nós lamentamos todos aqueles que podem vir e não querem vir. E lamentamos antes da pandemia, porque muitos já haviam perdido as suas oportunidades. Alguns se tornaram desigrejados, entenderam que ser crente fora de casa é melhor. Outros vinham às igrejas,
mas assentavam-se nos últimos bancos, desligados, desatentos, e terminado o culto, voltavam para a sua frieza espiritual. Não sabiam aproveitar bem a ocasião. Como que eu vou alcançar a minha família se eu não tenho comportamento nem na casa de Deus? Então, a mesma estratégia missionária ou evangelística foi usada por Paulo nas duas cidades. Mas cada uma respondeu de forma diferente. Também nós observamos que uma mesma mensagem foi proclamada. Olha o versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Está falando de Tessalônica. Olha o versículo 11 agora. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Meus irmãos, nós podemos ver com clareza que o conteúdo da mensagem é a mesma. Observem aqui, achem uma palavra comum. Qual é a palavra comum, gente? No primeiro elemento que nós vimos era a sinagoga dos judeus. No segundo elemento que nós estamos vendo, que é a mesma mensagem, a palavra comum é Escrituras. Então nós podemos perceber que a mensagem foi a mesma que Paulo pregou em Tessalônica. A mensagem foi a mesma que Paulo pregou em Bereia. As Escrituras do Antigo Testamento, porque é o que eles tinham naqueles dias, e também os ensinos que os apóstolos haviam recebido do próprio Jesus. Meus irmãos, as Escrituras são o nosso maior tesouro. As Escrituras são uma bênção de Deus para a nossa vida. As Escrituras são a revelação de Deus para nós. É possível ao homem estudar Deus? Não é possível. O que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. Mas o homem pode estudar Deus? O homem não pode estudar Deus. Mas Deus se fez revelar. Então Deus nos permite estudar a sua revelação. Nós estudamos aquilo que Deus diz de si na sua revelação, na sua palavra. Nós não temos como assentar Deus conosco num local, numa sala, para fazermos uma entrevista com Deus. Nós não temos como estudar a Deus. Nós fazemos isso por meio da revelação que Deus dá de si mesmo. Logo, irmãos, se for pregada uma mesma palavra, e essa palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, qual é o nosso compromisso com essa palavra? O nosso compromisso com essa palavra, porventura, era o mesmo compromisso dos Tessalonicenses? Como é que era o compromisso deles, irmãos? Você prestou atenção no texto? Como eram os compromissos dos Tessalonicenses? Eles eram judeus. Os bereanos aos quais Paulo se refere eram judeus também. Todos eles tinham o costume de sábado ir para a sinagoga. Então o compromisso dos Tessalonicenses era aos sábados. Aos sábados eles estudavam, eles debatiam, eles conversavam uma vez por semana. Mas o comportamento dos de Bereia era diferente. Todos os dias examinavam as Escrituras Sagradas. Desculpa a sinceridade. Talvez, desculpa, meu papel é provocar, é despertar você. Talvez você não consiga concluir a sua leitura bíblica porque você lê a Bíblia aos sábados, quando você deveria ler a Bíblia todos os dias da sua vida. O compromisso com as Escrituras eram aos sábados. Durante 3 sábados, eles tinham esse compromisso com Paulo. Os de Bereia, todos os dias, eles examinavam as Escrituras. Mas há mais coisas em comuns que haviam entre aquelas cidades e aqueles irmãos. Tessalônica era uma grande cidade, Bereia era uma pequena cidade, mas ambas obtiveram resultados provenientes da pregação da palavra. Olha o versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas
bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Está falando de Tessalônica. Olha o versículo 12 agora. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. É claro que em Tessalônica foi uma multidão, porque Tessalônica era muito grande. Bereia era bem pequena, mas o texto fala, muitos deles creram. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja é um organismo vivo. Se a igreja é um organismo vivo, e se a igreja é saudável, ela tem que crescer. E a igreja só cresce através do serviço do crente. Somente através do serviço do crente é que a igreja vai crescer. Não vai ser através do serviço dos anjos. Então não será o serviço prestado pelos anjos que vai fazer esta ou qualquer igreja de Cristo na face da terra obter o crescimento. O texto fala que em Tessalônica foram persuadidos, que em Bereia muitos creram. A questão é, quem os persuadiu a crer? Paulo. Paulo os persuadiu a crer. Paulo e Silas, os servos de Deus, os persuadiram. E de que maneira eles os persuadiram a crer? Basta nós olharmos as Escrituras. A carta de Paulo aos Romanos, Paulo mostra como que ele persuadiu a crer os de Bereia. E como que ele persuadiu os de Tessalônica, e eles não creram. Quando nós olhamos Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, Paulo diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Quer ter resultados da família? Quer ter resultado com os amigos, com os conhecidos? Gostaria que outras pessoas, quando terminasse a pandemia, se ajuntassem com você aqui neste lugar, para 2021 juntos, nós orarmos juntos, cantarmos juntos, e juntos recebemos a ministração da palavra de Deus? Então tenham cuidado de ser um agente da pregação da palavra de Deus. Resultados aconteceram em Tessalônica, resultados aconteceram em Bereia. Uma grande cidade, uma multidão. Uma cidade menor como Bereia, muitos deles creram. Olhando para o texto, nós ainda percebemos que havia mais uma coisa em comum. Agora uma coisa negativa, mas que faz parte da vida da igreja. Eles tinham em comum os mesmos inimigos. Tessalônica e Bereia, os crentes que estavam se estabelecendo nesses lugares, tinham em comum os mesmos inimigos. Olha o versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Olha agora o versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. O que é que nós temos em comum aqui? O mesmo inimigo, os judeus. Mas que judeus eram esses? Aqueles judeus que não aceitaram a pregação da palavra de Paulo e de Silas. Esses judeus tinham inveja. E por que tinham eles inveja? Eles tinham inveja porque a igreja de Cristo estava crescendo. E eles odiavam a Paulo. Por que odiavam a Paulo? Porque Paulo anunciava para eles que as escrituras do Velho Testamento, que apontavam acerca do Messias, o Messias havia chegado, e o Messias era Jesus, a quem eles haviam assassinado. Então eles odiavam a Paulo por causa da mensagem. Paulo não só falava que o Messias era Jesus e que foi crucificado, eles não podiam aceitar que o Messias tinha sido crucificado, porque eles não entenderam a palavra dos profetas, como Paulo também dizia que eles eram assassinos, porque eles tinham matado o Messias. Então, meus irmãos, o inimigo é o mesmo. Quem estava por trás dos judeus? O diabo. A Bíblia fala que o diabo veio para quê? Veio para roubar, veio para matar e veio para destruir.
O diabo estava por trás dos judeus, assim como está por trás das nossas vidas e das nossas igrejas também nos dias de hoje. O diabo tem agido no mundo. E muitos crentes têm olhado para o mundo. A Bíblia diz assim: não olheis para o mundo nem para as coisas que no mundo há. O crente que olha para o mundo, ele acaba se dando mal. O crente que olha para as coisas do mundo e acha interesse nelas, ele não vai se dar bem. As Escrituras também nos mostram de uma forma muito clara que o diabo pode agir mediante os desejos mais íntimos do nosso coração. A Bíblia diz que do coração procedem os melhores desígnios. Não. Diz que procedem os maus desígnios, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, é desesperadamente mau. Então, meus irmãos, nós desejamos muitas coisas que não são para a glória de Deus, que são para a vergonha nossa. E ao desejar essas coisas, nós somos crentes, o Espírito de Deus comunga com o nosso espírito. Nós desejamos, no primeiro momento, achamos normal. Depois nós sentimos uma tristeza profunda, porque o Espírito de Deus comungando com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, nos mostra que nós estamos em terrível pecado, porque deixamos o inimigo. Quer seja usando o mundo, quer seja usando os nossos próprios desejos, mas o inimigo será sempre o diabo. O inimigo não é uma etnia, o inimigo não é um povo, o inimigo não é uma situação, o inimigo não é um prazer, o inimigo é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. E o último ponto comum que nós podemos perceber entre essas duas cidades e igrejas, versículos 6 e 7. Presta atenção no versículo 6 e 7. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Agora olha os versículos 14 e 15. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Meus irmãos, o que nós percebemos aqui nesses dois textos? Nós percebemos que em Tessalônica, a palavra-chave aqui é irmãos. Não encontraram Paulo, encontraram Jason e alguns irmãos que foram pegos no lugar de Paulo. E em Bereia nos fala também que alguns irmãos promoveram a saída de Paulo da cidade. Em Tessalônica, era uma cidade muito grande, e os irmãos assumiram os riscos para proteger Paulo. Uma cidade com mais de 200 mil habitantes naqueles dias, tenta esconder alguém numa cidade do tamanho de Muriaé. Mas imagina em dias em que não há tecnologia, não existe celular para ser rastreado. Como que as autoridades vão achar Paulo numa cidade desse tamanho? Os irmãos tiraram Paulo daquele cenário para proteger a Paulo. E em Bereia nós encontramos que os irmãos retiraram Paulo da cidade e levaram Paulo até Atenas, para ter a certeza que Paulo não voltaria. Meus irmãos, a questão aqui é simples. Até onde nós estamos dispostos a ir para proteger os nossos irmãos? Esse é o grande desafio da caminhada cristã. A vida em família sempre vai ser complexa. Até onde nós estamos dispostos a ir para protegermos os nossos irmãos? Tessalônica protegeu Paulo, Bereia protegeu Paulo. Provérbios nos fala algo muito assustador. O capítulo 6, os versículos 16 e a parte B do versículo 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: o que semeia contendas entre os irmãos.
Meus queridos, se nós queremos nos assemelhar a essas igrejas em algumas coisas, nos assemelhemos a essas igrejas, Tessalônica e Bereia, no cuidado que eles tinham para com os irmãos. Ou seja, é grande o desafio. Daqueles que nós estamos mais próximos, é fácil. Vamos tentar no ano de 2021, se a pandemia continuar, criar situações para que os irmãos possam estar mais juntinhos, possam ter oportunidades comuns. Mas se o relacionamento não é de proximidade, nós precisamos criar oportunidades. Primeiro, abrindo o nosso coração para perdoar, para que possa haver restauração da comunhão. Porque dessas coisas que nós encontramos em comum entre essas duas cidades e igrejas, com certeza salta aos nossos olhos o carinho que eles tinham para com Paulo, a disposição que eles tinham de dar a própria vida por Paulo. E a Escritura nos fala acerca disso. João 3,16 é o texto mais fácil do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora abre aí 1 João 3,16. Agora é complicado, agora é mais difícil. De cor nós não sabemos, na prática também não é fácil. Primeira João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, das coisas semelhantes que havia entre aquelas duas igrejas, sempre vai saltar aos nossos olhos esse mesmo livramento dado por Paulo a Silas, não pelas autoridades romanas ou pelas autoridades daquelas cidades, mas pelos irmãos em Cristo. 5 coisas em comum, mas para nós encerrarmos, há uma coisa diferente. Há uma grande diferença entre essas duas igrejas. Um amor desmedido para com a palavra de Deus. E aí, mais uma vez, nós vamos precisar comparar as Escrituras. Nós, olhando o texto aqui de Bereia, nos fala com clareza, e nos mostram que aqueles irmãos, eles foram um exemplo do que é cultivar a palavra de Deus no coração. Nós temos cultivado a palavra de Deus em nosso coração? Como cultivar a palavra de Deus em nosso coração? Os irmãos de Bereia ensinam para nós. A primeira forma de cultuar a palavra de Deus em nosso coração é tendo uma mentalidade nobre acerca da palavra de Deus. Olha aí, o versículo 2 e 3, só a parte inicial do versículo 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando. Isso é Tessalônica. Essa foi a experiência de Paulo em Tessalônica. Olha agora o versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Esses bereanos aos quais Paulo se refere, eu disse aqui, eles eram tão judeus quanto aqueles de Tessalônica. Eles tinham as mesmas crenças, eles tinham as mesmas normas de vida, mas os de Bereia eram muito mais nobres que os de Tessalônica. Em que consistia esta nobreza? É essa a questão. Essa nobreza, meus irmãos, ela consistia no zelo que eles tinham com as Escrituras. Tessalônica, Paulo fala por 3 sábados, arrazoando acerca das Escrituras, expondo e demonstrando. Então, professor, arrazoar, expor, demonstrar, você está arrazoando, expondo e demonstrando as Escrituras de Paulo aos Romanos para os jovens. Quando você termina, você está suado, você está cansado, você está aflito. Esses verbos, eles nos falam da atividade de ensino.
Então ele teve que se empenhar muito, ele teve que arrazoar, expor, demonstrar, para que eles pudessem entender a palavra. Mas, irmãos, os de Bereia receberam a palavra com uma mentalidade e coração totalmente abertos. Qual a consequência disso? Fácil. Quantas cartas Paulo escreveu aos Tessalonicenses? 2. Para falar da mesma coisa que já tinha falado. Quantas cartas nós temos aos bereanos? Quem obedece, quem tem o temor de Deus, quem é fiel, não precisa de repreensão. Paulo escreve 2 cartas para os Tessalonicenses, mas Paulo não escreve carta nenhuma para os bereanos. Nós estamos no último culto de 2020. Sua mente e seu coração estão de fato abertos para a pregação da palavra? Você consegue entender que o pregador, seja ele pastor ou um dos presbíteros, seminarista, evangelista, missionário ou um membro da igreja, você consegue entender que a palavra é de Deus, que a mensagem é de Deus? Nós também podemos perceber que eles cultivavam a palavra no coração, estimando grandemente as Escrituras. Porque olha só, nós olhamos para os Tessalonicenses, não é que eles não fossem inteligentes, não. Paulo expôs, Paulo arrazoou, Paulo lutou com eles ali. Não é porque eles eram menos inteligentes que os de Bereia. Na verdade, o que havia neles era falta de disposição para receber a palavra de Deus. E o que nós lemos dos bereanos aqui no versículo 11, é dito que receberam a palavra de Deus com toda a avidez, com todo o desejo, com toda a vontade. É como alguém que está com muita fome e recebe um pedaço de pão e não pensa 2 vezes, ele vai e come, e ele sacia a sua fome. Meus irmãos, é como quando nós olhamos para as Escrituras, o salmista no Salmo 119, versículo 97, quanto ama a tua lei, é a minha meditação todo dia. Nós amamos assim a lei de Deus? É a nossa meditação todo dia? Qual é a principal marca do cristão? A principal marca do cristão é o trabalho que ele faz para Deus. A principal marca do cristão é o amor que ele tem para com a palavra do seu Deus. Ele guarda essa palavra e ele obedece essa palavra. No Evangelho de João, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou então Tiago, que disse assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. E para encerrar agora, para nós cultivarmos, de fato, a palavra de Deus em nosso coração, à semelhança daqueles irmãos de Bereia, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, estudar dedicadamente a palavra. Examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então examinava o Antigo Testamento. Chegava na sinagoga, uma primeira exposição era feita, depois uma segunda exposição era feita, ambas do Antigo Testamento. A palavra era passada para alguém, se houvesse um visitante, ele ia à frente para fazer a exposição daquela palavra. E agora, na pregação apostólica, começa um elemento novo, que os judeus não conheciam ainda. Pedro inaugura esse elemento novo, quando prega para os judeus, Estevão também, e Paulo também faz o mesmo, que é pegar as Escrituras, expor as Escrituras, mostrar a esperança do Messias, e mostrar o cumprimento da esperança. O Messias chegou, o nome dele é Jesus, e vocês o crucificaram. Os Tessalonicenses iam aos sábados para ouvir as Escrituras, e por 3 sábados ouviram. Os bereanos, todos os dias, se reuniram para examinar as Escrituras. Que crente sou eu? Aquele que se contenta com a mensagem que ouve uma vez por semana? Domingo à noite? O crente que perde os óculos, né? Vocês conhecem a história, né? Perde os óculos. Abre no domingo à noite, na hora de abrir as Escrituras. Oh, meu óculos estava dentro da Bíblia. Então você é o crente que perde os óculos, que lê a Bíblia uma vez por semana? Você é o crente que lê, além de uma vez a semana também,
a escola dominical, que você vai participar como aluno ou como professor? Ou você é aquele que ama a lei de Deus e nela medita todo dia? Porque crentes que não forem como os bereanos, não crescerão nunca. Nunca vão encontrar forças para enfrentar as adversidades. Não tem vida mansa aqui. A vida aqui é difícil. Um crente que não se dedica ao estudo minucioso das Escrituras, ele não tem força para enfrentar problema algum. Um crente que não estuda minuciosamente as Escrituras, ele é presa fácil do diabo. É inconstante, é imaturo e é problemático. Meus irmãos, olhando aqui para os crentes de Tessalônica e de Bereia, com qual deles eu tenho me identificado? Com qual deles você tem se identificado? Você sabe muito bem, essa noite, quem você é? Tessalônica ou Bereia? O mesmo ano, eu e você teremos. Os destinos poderão ser diferentes. Ou poderá ser o mesmo destino. E nós vamos ter uma multidão aqui à frente que leu a Escritura Sagrada. Ah, pastor, você cobra muita leitura da Bíblia. Cobro sim. É claro que a salvação é pela graça de Deus. É fé, é obra de Deus. Mas o crente salvo, ele tem prazer em ler a palavra de Deus. Então que o bondoso Deus tenha misericórdia de nós. Que nós encerremos o último culto oficial de 2020 com um desejo sincero no coração de sermos chamados também de bereanos. Não presbiterianos, mas bereanos. Homens e mulheres que são confundidos com gente que domina as Escrituras Sagradas. Obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmãos.